E aí, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou chocar 9 ovos do Adivinha Bolsa, gente, que teve pouco tempo. E eu consegui 9. E eu vim chocar aqui com vocês. E eu também queria mostrar pra vocês os adesivos que eu consegui, gente, no evento que teve do Adivinha Bolsa, gente. Consegui aqui 12 adesivos de aniversário de 2026. Consegui aqui, ó, 9 caixas, gente, de Adivinha Bolsa. Na verdade eu tinha 2, se eu não me engano. Aí eu consegui mais algumas. Também consegui, gente, aqui 12 bolo de 9º aniversário, gente. Eu achei bem bonitinho esse bolinho, gente, esse cupcake. E é isso, galerinha. Vamos lá chocar o ovo comigo.
Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, tchau!